Olá, tudo bom? Sou o Marcos Batista, do grupo Teatro LOL Cultura, mas hoje vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é Livros da Magia, do Neil Gaiman. Isso aqui é uma série que foi feita em 4 edições, publicada inicialmente pela editora Abril, em 1991. Atualmente ela é publicada pela Panini, ela fez um compilado, que está uma capa dura com esses 4 volumes aqui. Isso aqui é uma história bem interessante. O que ocorre? Aqui, cada capítulo, ou seja, cada revista, ela é desenhada por um artista diferente. A primeira é do John Bolton, a segunda é do Scott Hampton, a terceira é do Charles Vess e a quarta é do Paul Johnson. Então isso que foi publicado, como eu disse, a primeira vez em 91, e ela nos apresenta um novo personagem da DC, que é o Tim Hunter. É um garoto de 12 anos. Na verdade, essa história não é sobre o Tim Hunter, porque o Tim Hunter ele vai, assim como nós, né, leitores, acompanhando os guias, que tem 4 guias aqui. Um é o Vingador Fantasma, o outro é o Constantine, o outro é o Doutor Oculto e o outro é o Mysterio, né? Mistério. Então a gente vai acompanhando, junto com o protagonista, que é o Tim Hunter, os caminhos da magia. Cada volume tem uma pessoa guiando. A primeira seria o Vingador Fantasma, e aí é o desenho do John Bolton, né? Então a gente vê pela perspectiva desse artista, né, como seria a magia. Aí depois a gente vê com a perspectiva do Scott Hampton, e quem está nos levando, nos guiando para essa viagem é o Constantine, e por aí vai. Então isso aqui é bem interessante, né? Eu acredito que esses 4 artistas para cada um dos volumes foi uma exigência do Neil Gaiman, exatamente porque isso dá um efeito narrativo muito bom, porque cada aspecto da magia que a gente conhece por um dos guias, né, pelo Constantine, pelo Doutor Oculto, a gente vê também pelo olhar de um outro artista. Então isso é bem interessante. E aqui, nessa história, a gente não vai ser apresentado ao Tim Hunter, a gente vai ser apresentado ao mundo místico da DC. Isso aqui que é interessante, é um quadrinho muito legal, a narrativa é muito boa, tem vários símbolos e vários personalidades que talvez a gente não conheça e a gente vai começando a conhecer aqui. E o Neil Gaiman ele não vai explicando as coisas, ele só vai mostrando, porque tem muito conteúdo. Porque ele mostra pra gente qual que é o mundo místico da DC. Eu acho que até faltou algum, por exemplo, é que eu também não conheço tanto assim a DC, né? Mas eu senti falta de 2 personagens aqui. Uma nem é mística, né? Mas uma é a Ravena dos Novos Titãs, que ela é uma maga, né? E a outra seria a Era Venenosa. Por que a Era Venenosa? Que tem a ver a Era Venenosa com esse conjunto? Eu acho que tem muito a ver por causa da natureza e tal, que a gente vai abordar aqui. Mas então, eu queria falar um pouquinho sobre a obra, porque tem uns símbolos bem interessantes assim. O que ocorre? A gente começa aqui no capítulo 1, e aqui estão os 4, né, o Constantine, o Vingador Fantasma, o Doutor Oculto e o Mysterio, né, os 4 aqui, conversando sobre esse garoto aqui. Cadê o menino? Sobre esse menino aqui, ó. Sobre o Tim Hunter, que ele vai ser um novo mago, ele tem o poder para ser um novo iniciado nas artes da magia, e ele vai ser muito poderoso, né? Então, e aí tem uma coisa bem interessante sobre ele ter 12 anos, que a gente vê aqui, quando eles querem conversar com o menino, primeiro vai cada um tentar pegar o garoto, né? O Vingador Fantasma, o Doutor Oculto, o Mysterio e tal, e quem consegue capturar o menino é o Constantine. Cada vez que um se apresenta, o garoto começa a fugir. Fala assim, pô, o que esse cara quer comigo, né? Então ele vai fugindo com o skate e tal. E ele para nessa loja aqui de magia, tá vendo? Número 13. Isso aqui é bem interessante, que lá no final ele vai estar nesse mesmo local onde começou tudo. Então o Constantine pega o garoto e fala assim, olha, você acredita em magia? Quando era criança acreditava, né? Tipo, igual o Papai Noel e tal, né? E aí eles começam a conversar, né? Cada um deles começa a conversar. E assim, o Mysterio, ele quer matar o menino, porque ele fala assim, esse cara tem um potencial muito grande, e pode ser um potencial tanto pro bem quanto pro mal. Então é melhor a gente não arriscar. Se ele for pro mal, é a danação total, né? Então vamos já acabar pra que ele não quer pra esse lado sombrio e tal. E o pessoal fala assim, não, a gente tá aqui apenas para apresentar o menino e tal. E aí eles falam sobre isso. Tem que ter uma coisa bem interessante nessa página, né? Que ele pega aqui, ó, o ioiô do garoto, tá vendo? E transforma o ioiô numa coruja, para mostrar que a magia funciona. Mas isso aí é só ilusão. Assim, não é. Então o garoto começa, a partir desse momento, a chamar a coruja de ioiô, porque foi feita a partir do ioiô dele, né? E aí então,
Primeiro o Vingador Fantasma, que fala assim, ó, você vai comigo? Ele assim, ah, tá bom, né, vamos conhecer esse troço aí. Então ele abre uma porta, olha o tamanho da porta, e eles vão para um local. E para onde que eles vão? O começo de tudo. Então aqui não seria bem a criação, nem a origem, seria tipo o início mesmo, né? Então é o início das coisas. Então aqui a gente está no espaço, né? Você vê que a arte é muito bonita, né? Pega a folha toda, sem requadro algum. E então eles estão aqui no espaço, e vê uma constelação aqui e vê umas coisas caindo. Quando vê essas coisas caindo, é tipo o Lúcifer, né? Um anjo caindo dali. E tá a queda. Aí depois mostra os arcanjos, né? Gabriel e os outros tais, que eu nem sei o nome deles, né? E aí vai mostrando, né? O início das coisas, né? Aí fala que começou com os reis lagartos e os dinossauros, né, e tal. E aí tem todos esse... Começa a Atlântida. E aqui tem uma coisa interessante. Essa maga, que ela sente os dois, ela falou que ela não consegue escutá-los nem ouvi-los, porém ela responde as perguntas dele, né, então... E ela fala que através da magia ela consegue sentir. E ela fala assim, meu, eu já vivi muito, e a magia não vale a pena, mas quando você entra nesse caminho, não tem volta. Não tem volta não é porque, estou amaldiçoado. É porque quando você entra, quando você conhece aquilo, você não tem como desconhecer, né? Você pode acreditar numa coisa. Então você pode acreditar, depois você pode parar de acreditar. Mas se você conhece e sabe que aquilo é real, não tem como você não mais acreditar naquilo. Você pode negar a existência, mas não tem mais como você voltar atrás. E aqui parece que foi até uma pegadinha, porque no começo, essas 4 entidades, eles falam pro garoto, você vai escolher se você quer ou não conhecer a magia. Você topa vir com a gente? Ele topa. Quando ele falou topa, ele começa a conhecer a magia. Então não adianta depois ele falar não. Isso a gente vai ver lá na frente. Então o garoto acha que ele tem uma escolha. E aqui nesse quadrinho, nesse volume, a gente vê que ele não tem escolha alguma. Por quê? Então ele vai começando as criações, né? O xamanismo, né? O Egito. Então vai vindo todas as épocas aqui. O garoto ele começa até a se passar mal, porque ele vai para todos esses locais e tal. E eles vão conhecer mais alguém. E vão conhecer um menino aqui. Esse garoto tem 14 anos. E ele fala assim, quem é você? Ele fala, sou o Merlin. Merlin, aquele cara da barba, ele fala assim, não, eu vou ter a barba mais pra frente. Hoje eu tenho 14 anos. Mas ele sabe o que vai acontecer, ele sabe sobre o rei Arthur, ele sabe sobre a Morgana, ele sabe sobre a velhice dele, ele sabe como ele até vai morrer. E aí o garoto fala assim, mas se você já tem esse poder de vislumbrar o futuro, como é que você não escapa disso? Como que você vai por esse caminho? Eu falei assim, meu destino. Não tem mais como eu fugir disso. É como se já tivesse traçado. Então, até me pergunto, né? Mas se o destino está traçado, quão poderoso realmente é esse cara, né? E aí que ele pega e fala assim, poxa, né? Ele só tem 14 anos, na minha idade. Na verdade, um pouquinho mais do que eu. Então ele tem menos que 14 anos. A gente vai descobrir que ele tem só 12 anos no próximo volume. E isso aqui é muito interessante, eu digo por quê. Daqui a pouco. Então ele começa a ver as coisas, né? Ele vê essas figuras, a Inquisição, né? Que queimavam as bruxas e tal. E aí ele volta lá para o ponto de partida, né? Ele conhece o seu destino, ele conhece aqui, ele começa a ver esses outros magos aqui, o Zatara, que é o pai da Zatanna. Acho que é isso mesmo. Acho que é o Zatara. E aqui você vê que os animais estão mortos, né? Ele está falando que ele vê esses animais mortos das magias que ele fez, né? Tipo como fosse um sacrifício. Tá vendo aqui? Então isso aqui é uma imagem bem interessante, porque depois a gente vai conhecer a filha dele. E a filha dele é vegetariana, né? Então isso é uma coisa bem bacana, assim, desse oposto. Então ele vai conhecer todos esses fulanos aqui, né? Então ele vai sendo apresentado a esse universo místico da DC. Todos esses personagens, essas personalidades aqui, né? Então ele volta, né? Aqui, ó, pro número 13, tá vendo? Onde está todo mundo. E agora o próximo guia vai ser o Constantino. Então aqui, a edição 2, né? Que é, como eu falei, que é a arte do Scott Hampton. E é o Constantino que vai nos guiar aqui. E aqui tem uma coisa bacana, que eles já estão no avião. Ele não entende como que foi, ele fala assim, é magia e tal. Que eles já estão no avião, ele falou assim, pô, mas a gente entrou sem passaporte, sem visto, eu tenho, né, pouca idade e tal. E
sem identidade, sem nada. E aí o Constantine sai, vai ao banheiro, sei lá, e ele fica conversando com esse fulano que tá do lado dele, só que esse fulano é possuído pelo Boston Brand. E o Boston Brand é o desafiador, que é esse fulano aqui. Que ele é um morto, e ele consegue possuir os vivos para falar com os outros vivos a respeito de algo, né? Então ele começa a alertar, ó, você está em perigo, né? Eles começam a conversar e o Constantine volta, eles já estão aqui em Nova York, eles descem do avião e tal, e eles pegam um táxi com esse fulano aqui, começam a conversar com eles. Então esse taxista aqui vai ser importante, porque eles vão primeiro conversar com uma das magas, né, que o Constantine vai apresentar vários seres, né, vários humanos, vários bruxos, para o Tim, para ele conhecer a magia de diferentes aspectos, né. Então, vai primeiro para essa cartomante aqui, que já fica com raiva do Constantine, e ela lê as cartas, 4 cartas. Então, essas 4 cartas aqui são as pessoas, são os guias dele, né. Então ele vai falar sobre essa carta aqui, mas a gente vê que essa carta aqui significa o Vingador Fantasma. Essa carta aqui seria tipo a Roda da Fortuna, o jogador, que é um cara que também não é muito confiável e tudo mais. Esse cara aqui é o Constantine, que é o volume 2, né? O segundo guia. O terceiro guia, que é o Doutor Oculto, que aqui tem uma mulher. E aí ele vai falar que vai encontrar 2 mulheres que são importantes aqui, um lado feminino e tudo mais. A gente vai entender que o Doutor Oculto ele vai ser o guia com o lado feminino dele, então vai ser a Rose. E aqui é o quarto, né, que aí seria aqui o Mr. Io, né, que vai ser o fim. Então aqui ele foi para o passado, aqui ele está no presente, a última ele vai para o futuro e aqui ele vai para um outro local. Então isso aqui as cartas já falam para ele, depois a gente vê que tem essa relação, né. No avião, o menino falou pra aeromoça, eu posso tomar um licor de bourbon, né? Aí o Constantine falou assim, não, eu não quero nenhum garoto de 12 anos bêbado. Então é a primeira vez que é citado a idade dele. Eu falei assim, então ele tem menos que 14 anos, tem 12 anos. E por que isso é importante? Eu achei um símbolo bem interessante. E aí depois ele vai conhecer esse cara aqui que habita o espectro, né? Que é o espírito da vingança, que é esse fulano aqui. Tanto que ele até aparece, né? E ele vai salvar o Tim porque tem um sniper aqui, tá vendo? E o sniper é exatamente o taxista que ele que deu, né? Então o sniper fica aqui, né? Todo como um fantasma, sem alma, sem vida, sei lá. Que o espectro salvou. Então eles vão conversando, aí eles vão entrar em contato com outro fulano que é tipo um caça às bruxas. É um cara que ele pesquisou por 15 anos as coisas de magia e ele vê que não existe, né? Essa magia. E aí isso aqui é um setor interessante porque ele fala assim pro Constantine, eu vi que a magia não existe. Aí o cara fala assim, mas a magia existe, né? O Tim Hunter pergunta pro Constantine. Aí ele fala assim, pra esse rapaz não. Porque ele acredita que não existe, então para ele não existe. Isso aqui me lembrou até aquela frase do Henry Ford, né? Que é, você sempre está certo, você acredita que pode ou que não pode. Então é como isso, né? Você acredita ou não em magia, acabou. E aí eu falaria mais, eu falaria que você conhece ou não, né? Porque aqui ele está conhecendo, né? Não basta apenas acreditar. Então ele conhece também aqui o Senhor Destino, e aquele Boston Brand, né? Que é o desafiador, ele volta a falar com ele possui o corpo de uma outra pessoa, né? De novo, num outro avião, né? Para conversar com ele. Depois ele possui e vai possuindo para dar uns toques para ele, porque a cabeça do Tim Hunter tá a prêmio. E eles descobrem isso e falam assim, poxa, né? Eu vou ter que levar ele para algum lugar, porque senão eu vou matar ele. E aí essa garota aqui, ó, ela fica possuída e tenta matar o Tim. E aqui essa pessoa aqui em situação de rua, ele talvez receba o Boston Brand que salva o menino, e a coruja também salva, tá vendo? Então vai acontecendo essas coisas. E até que então eles vão pra casa da Zatanna, e a Zatanna fala assim, olha, vou ficar com vocês um pouquinho e tal. Aí ele fala assim, olha, aí o Constantine ele é chamado, ele tem que ir embora, e o garoto fica com a Zatanna. E aí ele vai tomar um banho, quando ele vê já tem com roupas, ele fala assim, como você vê roupas do meu tamanho? Eu falei assim, magia. Aí ele, nossa, essa coruja chama Ioiô. Como você sabe o nome da minha coruja? Magia.
Aí ela faz uma refeição para ele vegetariana. Eu falei, mas isso aqui tá muito bom, foi magia também. Eu falei, não, isso não foi magia, eu que fiz. Mas aqui é interessante, né? Porque você cozinhar é tipo um ato mágico, né? Você parece uma coisa de feitiçaria, né? Porque você prepara os alimentos, aí você refoga, você coloca temperos, né? Parece que está fazendo uma poção, né? Então, a única coisa que ela falou que não é magia é meio feito com magia mesmo, né? Então tem esse aspecto. E aí aqui é uma coisa interessante porque o New Game ele vai fazendo esses caminhos e ele vai te dando assim, existe a ciência, existe a magia, e são caminhos diferentes, e, e existe o extraordinário e o ordinário e tal. Então você fica com essa dúvida, né? O que é o extraordinário? O que é o ordinário? Hoje em dia, né, a gente tem o telefone celular que a gente pode falar com uma outra pessoa num outro país, né? Em instantes, é como se fosse uma telepatia, né? Então você fala assim, poxa, isso aí é magia, isso é tecnologia e tal. Então, essas coisas são colocadas em questão aqui, isso aqui é bem interessante. Aí de novo, aquele Boston Brand, né? O desafiador, eles estão no Halloween, aí ele possui o menininho e fica conversando com falou assim, ó, fica esperto que aí tem um pessoal querendo te matar e tal. E aí a Zatanna vai com ele, fala assim, vou cuidar desse menino e tal. E eles vão para um lugar, para um bar, que tem mais de 100 pessoas e todo mundo aqui lida com bruxaria, né? Então tem demônios, tem deuses, tem magos, né? São pessoas muito poderosas, feiticeiros e tal. E esse fulano fala aqui, ó, está entre nós o Team Hunter. Esse nosso local é um local pacífico e seguro. Porém, a cabeça do Team Hunter está valendo muito. Então isso aqui não vale mais nada. Aí a Zatanna tenta falar com ele e fala assim, não, gente, ele está sobre meu comando, né? Ele falou assim, nós somos mais de 100 e tem muita gente muito mais poderosa que você. E nesse momento que volta o Constantine, risca lá o fósforo para acender seu cigarro e fala assim, vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem da minha reputação? E a garota e o menino vão comigo agora. Todo mundo tranquilo, senão vocês vão se ver comigo. E aí todo mundo fica quieto, né? E a Zatanna fala assim, mas puxa, eu sou mais poderosa que você, todo mundo ali é mais poderoso que você. Por que você fez esse blefe? O pessoal podia se estraçalhar. Ele fala assim, tipo, magia, né? Então essa coisa aqui é bem interessante porque essa autoconfiança, né? Essa autoestima do Constantine, né? Essa fé para ele mesmo, né? Então isso aqui é uma lição de magia muito forte, né? Pro Team Hunter, né? Que está sendo guiado. E aqui a aeromoça, novamente, ela é possuída, né, pelo desafiador para falar com o Team Hunter, né? E aí eles voltam, que vai ser o terceiro capítulo, que eles vão para o mundo das fadas. Isso aqui foi desenhado pelo Charles Vess. Isso aqui tem uma coisa bem interessante, porque o Charles Vess é ele que também desenhou um quadrinho do Sandman, a primeira vez que aparece a Rainha das Fadas, que é a Titânia, que é nos Sonhos de uma Noite de Verão. Que foi essa capa aqui, né? Da edição original. Aqui nessa Sandman 30 anos é o volume 3, que tem essa história. E essa história aqui conta sobre o Shakespeare. O sonho contrata o Shakespeare para fazer duas peças, né? Uma seria essa, outra seria a Tempestade, que é um outro conto do Sandman, né? E aqui ele está com o filho dele, o Shakespeare, que é o Hanet. O Hanet tem 11 anos, ele morreu com 11 anos, né? Isso aqui é a história realmente do Shakespeare. Ele tinha um filho, né? E ele tinha uma filha também, que era ele e tal, mas o filho dele morreu com 11 anos. O único filho homem que o Shakespeare tinha era o Hanet. E aqui até no final fala sobre isso, né? Então ele morreu com 11 anos, uma causa desconhecida. E isso aqui é trabalhado na história, né? Nessa história aqui, e é o Charles Vess que desenha. E é a primeira vez que aparece a Titânia, que é essa rainha das fadas. Aqui. E ela fica muito interessada no filho do Shakespeare. E quando aqui, no Livros da Magia, eles estão aqui no Reino das Fadas, quem está junto com a Titânia? O Hanet, o filho do Shakespeare. Então, ela aprisionou o menino, né? Por quê? Porque aqui ela tenta fazer o mesmo com o Team Hunter. Ela tenta aprisionar ele, porque se você receber um presente no mundo das fadas, você fica meio que obrigado a devolver um presente de igual valor. Se você não fizer isso, você fica em débito com o ser ali que te deu o presente.
Então aqui o Dr. Oculto fala 3 regras para ele. Ele não pode sair do caminho, não pode aceitar presentes, e não pode aceitar presentes, comida, não pode aceitar nada. Não pode comer coisas lá. E também tem uma regra que é você ser bem educado, porque a educação lá vale ouro no Reino das Fadas. Então é isso que ele avisa. Então, para ele não sair do caminho, não aceitar presentes e tal. Então, quando eles passam, né, lá para o mundo das fadas, o Dr. Oculto vira uma mulher. É o lado feminino dele. Lembra aquelas cartas que eu falei do tarô e tal? Então tá aqui. A outra mulher que ele encontra também é a Baba Yaga, que rapta ele, porque ele saiu do caminho. E a outra é a Titânia. Então ele encontra mulheres ali nesse caminho. Quem é a guia dele é uma mulher. E ele encontra outras mulheres que tentam assediá-lo, né? E aqui tem umas coisas interessantes. Essa aqui é uma coisa bacana. Esse fulano aqui, eu acho que é a primeira vez que ele aparece, que é a criação do Neil Gaiman, que é o Resplendor, que ele é tipo guia, ele é tipo o xerife, vamos dizer assim, o cara que comanda o rei, né? Tipo, não, ele é tipo legislador ali do mundo das fadas. E aí tem um fulano aqui que tenta enganar eles, que eles tentam pôr um bracelete no pulso do Tim, pra depois falar que o Tim que roubou, então ele ia ser escravo por uns 70 anos, esse fulano aqui. E aí ele vem aqui e ele vê toda a situação e fala assim, não, você que tentou usurpar dele e tal. E ele tira a voz, né, do elfo que tentou roubar o Tim, né, tentou fazer essa sacanagem com ele. E eles vão pra casa desse elfo, cada um pode pegar um presente. Então o Dr. Oculto pega um espelho, a coruja e o Yo pega uma corrente, e o Tim Hunter pega um ovo do mundo, que depois ele vai trocar com a Titânia, a rainha dos doentes e tal. Isso que é interessante porque o Resplendor, ele aparece aqui nessa obra do Sandman, que é Prelúdio. Quando o Sandman, isso é logo no começo, o Sandman, ele tá tipo no presente, que o Sandman morreu, né? Então é aquele alter ego do Sandman, né? Que é todo branco e tal. E ele morreu. E aí acontece, isso começa a perturbar o Sandman lá do passado. Então estamos em 1915. Então todos os aspectos do Sandman estão aqui. Então ele como gato, tá? Isso aqui é interessante, eu não vou ficar dando spoiler, né? De qualquer dia eu falo a respeito dessa história aqui. Então tem toda essa coisa aqui. E o Sandman fala assim, uma parte de mim morreu. E ele vai tentar pesquisar com o Rubi. Porque isso aqui é antes dele ser preso, né? Então ele tem o elmo, tem o Rubi, né? Tal. Tem todas aqueles três e a algibeira, né? Então ele tem esses 3 amuletos, né? Esses 3 objetos, né? Então ele vai olhar um rubi para tentar conseguir a resposta. Quando ele olha o rubi aqui, ó, ele pega o rubi, tá vendo? Ele encontra quem? O Resplendor, que é esse fulano que aparece, eu acho, pela primeira vez no livro da magia. Então o Resplendor aparece aqui. E são bastante páginas com ele, uma conversa do Sandman com ele, né, sobre o porquê que aconteceu isso, né. Então isso aqui é bem interessante, né. Então, a primeira vez que o Resplendor apareceu foi aqui, nessa história. E tá. Então, ele está no mundo das fadas e no final ele vai com o mistério que quer matá-lo, quer matar o Tim Hunter, para conhecer o futuro. Então ele vai lá para o futuro e aí ele encontra o John Constantine 15 anos pra frente. O Constantine fala assim, puta, deviam ter te matado mesmo. Por quê? Porque tá tendo uma guerra, né, de magia. E um ditador, o cara que é o mais malvado, o sombrio, é o próprio Tim Hunter, né, mas 15 anos mais velho. Porque ele é o mago supremo e ele ficou do mal. Então eles começam aí nesse local e o Tim Hunter, vou me tornar isso, ele fala assim, não. Futuro é fluido, você pode ou não, isso é uma das possibilidades. E aí o Tim Hunter pergunta, mas por que você me trouxe nessa possibilidade? Assim, para você ver o quão sombrio você pode ser, né? E aí fala assim, poxa, e aí tem uns aspectos meio estranhos e caóticos assim, porque lá na primeira história, o Merlin sabia do futuro dele, ele não podia sair. E aqui ele está vendo um futuro e o futuro dele pode ser outro.
Então tem essa coisa ali, não? Por que o Merlin não poderia mudar o futuro e ele pode? E aí o que acontece? E eles vão para um lugar aqui que é muito... parece um fractal, né? Isso aqui é interessante porque o Constantine falou sobre fractais lá, né? Então isso aqui é bem legal. E aí ele vai ver essas coisas e ele começa a andar nesse local e eles vão até o final do universo. No final do universo não tem nada. Então ninguém a quem ele possa recorrer. E é aí que o Mistério vai tentar matar o Tim Hunter. Só que aparece no final do universo o Destino. E ele fala assim, vocês não deviam estar aqui, vocês não estão no meu livro. Se vocês não estão no meu livro, vocês não deveriam estar aqui. E olha que interessante. Eles não estão no livro do Destino. O Merlin tinha um destino. É bacana isso, né? Então, não sei o que você pensar, mas você fica pensando, refletindo sobre esse tipo de coisa aqui. E aí aparece a Morte. E a Morte fala assim, bem, estamos no fim do universo e você vai ser o último que eu vou matar. Ela vai matar o irmão dela. Por quê? Depois ela vai... Isso ela até falou numa aventura do Sandman, né? Que ela vai acabar com todo mundo. E assim que acabar com o último ser vivo do universo, ela vai fechar as portas do universo. E aí ela fala assim, bem, vocês não deveriam estar aqui. Aí, pro Mistério, ela fala assim, você vai voltar a eternidade toda andando. Então, essa é a sua sina, né? Porque você desrespeitou as leis aqui, então você vai voltar pro lugar que você veio. Aí o Tim Hunter fala assim, e eu? Como que eu vou fazer? Não, você vai comigo. E aí ela leva ele embora. E ele volta pra cá e ele pega e fala assim, quer saber? Eu não quero saber de magia não, porque magia realmente é muito custoso e tal. E aí o pessoal fica meio chateado, assim, poxa, né? A gente fez tanto pelo menino, né? E ele falou não no final. E aí o Vingador Fantasma fala assim, na verdade não. Aí aqui tem um flashback, né, da cena lá da primeira coisa, fala assim, ele aceitou ir no caminho, então ele já conheceu o caminho. Então na verdade ele não disse não, porque ele já conhece a magia. E aqui ele se arrepende, fala assim, poxa, eu devia ter falado sim, né, tal. Aí ele volta pra casa, fala com o pai dele não tem um dos braços, né. Eu não sei se é importante ou não, mas é interessante que a gente vê isso. E aí ele tá com o ioiô, né, dele, e ele fica pensando, e ele consegue fazer o ioiô se transformar na coruja novamente. A coruja até sai pela janela, né, e ele fala magia. Né? Então ele realmente acredita na magia e acabou aqui a história. É só que bem interessante. O que eu falei sobre a idade dele, né, de 12 anos, é bem interessante porque isso aqui foi escrito em inglês, né? E em inglês, o teenager, né, seria o adolescente. Teenager é a idade dos teens. Teen, que é adolescente, e age, né? Age seria idade dos teens. E a idade dos teens é do 13 ao 19, né? Porque 12 seria 12 e 20 é 20. Mas a partir do 13 é só teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ou seja, dos 13 ao 19, do 13 ao 19, você é um teenager. E ele está para fazer 13 anos. Por isso que tinha aquela placa 13 ali. E por isso que é marcado. Ele fala assim, eu tenho 12 anos, eu tenho 12 anos, eu tenho 12 anos, eu tenho menos que 14. Ou seja, ele vai fazer 13. E quando ele fizer 13, o corpo dele vai mudar. Os hormônios e tudo mais. Então ele vai começar a ter uma maturidade, né, da adolescência, vai começar o corpo se transformar, e aí que vai começar a vir todo esse potencial mágico dele. Isso não é explicado na história, mas eu acho que está muito bem marcado isso, e achei isso bem interessante e tal. E é isso, tem mais um monte de coisa para falar, mas o vídeo ficou longo, porque eu já fiz, né, tipo, contei a história toda. E é isso, gente, se curtiu, compartilha. Se você quiser comprar esse quadrinho agora, que é o da Panini, eu vou deixar o link na descrição. Aí você ajuda o canal, comenta aí o que você achou e tudo mais, se você já conhecia a história e tal. E é isso, gente. Um grande abraço e até mais.